Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. E a partir de agora faltam 4 partidas para o final da J-League de 2024. A gente vai conversar sobre alguns jogos, quero fazer 2 destaques rápidos e depois aquela análise mais aprofundada. Dos 3 que estão disputando o título, Sanfrecce Hiroshima, Machida Zelv e Vissel Kobe, os 3 tropeçaram na rodada e também o primeiro rebaixado da J-League de 2024, que é o Sagan Tosu. Mas antes quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo também. Não se esquece de mandar para os amigos para a gente ajudar a crescer o canal. Ano que vem a gente vai ter bastante novidade, inclusive a cobertura do Mundial de Clubes, focada, é claro, no Urawa Red Diamonds, que vai ser o representante do Japão no próximo Mundial de Clubes, que vai ser disputado nos Estados Unidos ano que vem. E aí eu começo essa análise fazendo 2 comentários rápidos sobre 2 jogos. O primeiro é a vitória do Hokkaido Consadole Sapporo para cima do Nagoya Grampus, jogo de despedida do Mitchell Langerak, que você já viu aqui um comentário meu sobre o goleiro australiano que está se despedindo do Nagoya Grampus. Mas falando rapidinho do Hokkaido Consadole Sapporo, grande partida, conseguiu encontrar o seu gol, depois soube sofrer os ataques do Nagoya Grampus, o Casper Junker teve 2 bolas na trave e depois o Hokkaido, com o Mikuni expulso, conseguiu chegar ao seu segundo gol, uma vitória muito importante e que mantém o Consadole Sapporo ainda vivo na briga contra o rebaixamento. A gente tem também que falar do Urawa Red Diamonds, que perdeu mais uma, perdeu dessa vez de virada pro Tóquio Verde, fora de casa. O Urawa abre o jogo, né? Abre o placar do jogo com o Ryoma Watanabe, um belo gol sem chance nenhuma para o Matheus Vidotto, mas depois 2 gols do zagueiro Tsunashima, o Tóquio Verde acaba virando uma boa vitória do Tóquio Verde, que não só tira de vez qualquer chance de rebaixamento, mas também coloca o Tóquio Verde numa excepcional 7ª colocação, considerando os investimentos feitos para essa temporada e também o tempo que o Tóquio Verde acabou ficando na 2ª divisão, quase 15 anos. Pro Urawa fica mais uma partida de derrota, mais uma partida de frustração e que nesse momento coloca o Urawa 2 posições acima da zona do rebaixamento, na 16ª colocação. Ainda existem jogos que o Urawa Reds precisa fazer, um deles, se eu não estou enganado, é o finalzinho contra o Kashiwa Reysol, onde o Urawa estava vencendo por 1-0, mas o temporal acabou paralisando o jogo com 80 minutos. Esse jogo vai ser terminado, se não me falha a memória, no dia 23 de novembro. E até lá, o Urawa vai ficar nessa posição com jogos a menos. Acho que tem mais 2 jogos ainda, né, por fazer. Esse jogo com o Kashiwa para terminar e mais um jogo também que foi naquela época do tufão, que atrasou diversos jogos e embolou toda a tabela da J-League. Então o Urawa tem esses 2 jogos por fazer, e um deles sendo contra o próprio Kashiwa Reysol, né, que a gente vai comentar daqui a pouco como foi contra o Machida Zelvia, mas também uma equipe que está disputando ali com o Urawa, é a equipe que está hoje na 17ª colocação da J-League, está disputando ali também com o Júbilo Iwata escapar do rebaixamento, né? E aí eu começo falando do primeiro rebaixado da J-League de 2024, que é o Sagan Tosu. Depois de 12 anos, está voltando para a 2ª divisão. O time da província de Saga, que fica na ilha de Kyushu, a ilha mais ao sul das 4 principais. E o Sagan Tosu, você bem lembra, é aquela equipe que em 2018 até 2019 contou com o Fernando Torres, foi o último clube da carreira do atacante espanhol e que por muito tempo teve um bom aporte financeiro, mas já nos últimos anos não vem fazendo boas campanhas e vem flertando com o rebaixamento. Dessa vez fazia até um bom campeonato no primeiro turno, muito carregado pelo brasileiro Marcelo Ryan, que estava fazendo um grande campeonato, era um dos artilheiros e um dos principais jogadores. Mas aí o atacante se lesiona e o Sagan Tosu vende outras peças também. O próprio Ayumu Yokoyama, que estava sendo um grande destaque, é vendido pro Birmingham City da 3ª divisão da Inglaterra, e obviamente que os reforços que chegam não são à altura das perdas, né, dos jogadores que saíram, e o Sagan Tosu perde demais. E isso fica evidente no jogo que fez contra o Kyoto Sanga, né? O jogo do rebaixamento é justamente uma derrota fora de casa para o Kyoto Sanga, uma grande vitória do Kyoto, que fica sem o seu goleiro
desde os 10 minutos de jogo. Numa bola enfiada para o Marcelo Ryan, ele dribla o goleiro Park, e o goleiro acaba derrubando o atacante brasileiro, deixando o gol livre, né? E o juiz entende que era uma chance clara e manifesta de gol, caso o Marcelo Ryan completasse o drible, e como ele não completou o drible por conta da falta, o cartão vermelho foi mostrado. E desde os 10 minutos do primeiro tempo, a equipe do Kyoto Sanga ficou sem o seu goleiro, mas conseguiu ajeitar muito bem a sua equipe, conseguiu fazer as substituições necessárias, e mais uma vez o Marco Túlio e o Rafael Elias comandando o ataque da equipe. O Rafael Elias não marca gol dessa vez, mas está participa bem das jogadas de ataque, e a gente vê que o Kyoto Sanga, mesmo com um jogador a menos, é o time que continua dominando as ações ofensivas, o que mostra a fragilidade dessa equipe do Sagan Tosu, que conta basicamente com o Marcelo Ryan para tentar fazer os seus gols, e todas as jogadas de perigo geralmente saem do pé do atacante brasileiro, e não dá para você contar só com um jogador, e a gente viu isso mais uma vez. O Kyoto Sanga consegue o seu primeiro gol com o Marco Túlio numa boa jogada armada, e o goleiro acaba até sendo batido. O Marco Túlio consegue uma boa jogada, limpa o zagueiro e bate. A bola ainda desvia no outro zagueiro da equipe do Sagan Tosu e acaba matando o goleiro da equipe de Saga. E assim o placar é aberto, mesmo com o Kyoto Sanga com um jogador a menos. A partir daí o Sagan Tosu vai ao ataque, começa a ceder mais espaços, e o segundo gol sai do Shinosuke Fukuda, que é lateral direito da equipe do Kyoto Sanga. Ele domina, invade a área, bate pro gol. A zaga consegue tirar, mas a bola já tinha entrado, o juiz deu o gol para o Kyoto Sanga. E o jogo termina com o Sagan Tosu já rebaixado. São 12 pontos em disputa ainda, né? 4 partidas, mas o Sagan Tosu tem 13 de diferença para o Kashiwa Reysol, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento, fora do Z3. Então, sem chances mais do Sagan Tosu conseguir se salvar. E assim a gente tem o primeiro rebaixado da J-League de 2024. Um jogo legal para o Kyoto Sanga também, porque consegue se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Agora está ali na 13ª, 14ª colocação, que é uma posição bem importante, considerando que no primeiro turno a gente via o Kyoto Sanga muito frágil. Os dois últimos colocados do primeiro turno sempre estavam sendo o Consadole Sapporo e o Kyoto Sanga. E desde a chegada do Rafael Elias, o Kyoto conseguiu uma grande recuperação, é um dos melhores clubes do segundo turno. Se a gente fosse pegar o campeonato só pelo segundo turno, o Kyoto Sanga estaria brigando justamente pela liderança, né, desses últimos jogos, e mais uma atuação muito boa, não só do Rafael Elias, mas do Marco Túlio, do Taichihara, do Fukuda, do Sota Kawasaki, mais uma vez capitão dessa equipe. E a gente agora torce para que o Kyoto Sanga consiga se manter na primeira divisão, né? Um clube tradicional, um clube não tão vencedor, mas um clube, querendo ou não, histórico dentro de uma cidade histórica, né? Kyoto é a capital dos 1000 anos, foi a capital do Japão por mais de 1000 anos. E a gente torce para que o Kyoto Sanga tenha uma boa temporada no próximo ano. Vale lembrar, né? No meio do ano a gente ficou naquela expectativa, porque surgiu um rumor de que o Sérgio Ramos poderia estar interessado em morar em Kyoto e, por consequência, aí jogar no Kyoto Sanga. Esse rumor acabou não se confirmando, mas a gente espera que o Kyoto Sanga consiga fazer investimentos para a próxima temporada, e acho que para a próxima temporada o foco principal tem que ser manter o Rafael Elias, que encaixou tão bem nesse sistema. A gente sobe, escala a tabela, né? Pula alguns outros jogos que não tem relevância nesse momento para a tabela da J-League, e a gente vai falar dos 3 primeiros colocados, né, que tropeçaram nessa rodada. A gente abre falando justamente do Machida Zelvia, terceiro colocado, que vai até a Hitachidai, né, o estádio do Kashiwa Reysol, e empata com o Kashiwa, né, mas mais um jogo abaixo do Machida Zelvia, mais um jogo que depende demais do Koseitani. O Koseitani, no começo do segundo tempo, inclusive, faz uma grande defesa num escanteio batido pelo Matheus Sávio. Quase o Matheus Sávio consegue marcar um gol olímpico, mas o Koseitani consegue fazer uma boa defesa. Não foi um jogo também esplêndido do Kashiwa Reysol, também achei um pouco abaixo. O time começou a acelerar bastante só no segundo tempo,
contando principalmente com as jogadas do Matheus Sávio e do Mal Hossoya. O Hossoya apareceu muito bem em alguns momentos, inclusive para fazer o primeiro gol numa falha do Koseitani. E isso mostra o Hossoya, que foi um pouco abaixo nessa temporada, mas assim como todo o Kashiwa Reysol também caiu demais no segundo turno. Isso mostra como o Hossoya tem aquele cacuete de atacante. Ele estava ali justamente para se aproveitar da falha do Koseitani e abrir o placar para o Kashiwa Reysol 1-0. A defesa do Kashiwa Reysol não foi tão pressionada, por incrível que pareça. O lance de mais perigo é justamente o gol do Matida Zellweger, que sai numa jogada sai numa jogada de, se eu não estou enganado, de escanteio, uma troca de passes que chega na área e o J. Ruud Groth, o atacante holandês, acaba cometendo um pênalti. Que é validado pelo VAR, né? O juiz ele não enxerga naquele momento, mas depois que a bola sai, o VAR chama o juiz para fazer a correção e, na minha opinião, um pênalti. O atacante holandês, o Groth, acaba atingindo o pé do jogador do Matida Zellweger, então um pênalti claro e bem cobrado pelo Shimoda, né? Sem chance nenhuma pro goleiro da equipe do Kashiwa Reysol, mas mais uma partida que o Matida Zellweger não consegue desenvolver aquele futebol que a gente estava vendo no primeiro turno e até no começo do segundo turno, que por vezes manteve o Zellweger na liderança do campeonato. E com 4 jogos para acabar e 5 pontos de distância entre Sanfrecce e o Matida, claro que dá pra gente dizer que tem chances, que é possível esse título ainda vir. Mas pelo que a gente está vendo do desempenho do Matida Zellweger, eu reforço o que eu coloquei no nosso último vídeo de análise de rodada, que é a possibilidade maior hoje é do Kashima Antlers e do Gamba Osaka conseguirem encontrar o futebol e tirarem esses 6 pontos que estão separando eles do Matida Zellweger hoje. E então o campeonato do Matida, por mais que tenha ficado ao longo do ano inteiro focado no título, focado na primeira colocação, acho que hoje, pelo nível de desempenho apresentado, está se mostrando que o campeonato é pelo menos por uma competição asiática. Vale lembrar que a gente precisa esperar o final não só da Copa do Imperador, da Tenohai, mas também dar uma olhada nas outras competições asiáticas, que caso tenha um vencedor japonês, a gente pode ver como fica a questão das vagas, né? Tanto da Champions League 2 com o Sanfrecce Hiroshima, tanto na Champions League Elite, tanto com o Kawasaki Frontale, com o Vissel Kobe e também com o Yokohama Marinos, mais pelo Vissel Kobe, que é quem está na segunda colocação nesse momento, mas só esses 2 títulos, no caso, renderiam uma vaga direta à Champions League Elite para o Matida Zellweger. Senão vai ter que se contentar em disputar a Champions League 2, isso se conseguir, porque o Kashima Antlers e o Gamba Osaka também estão de olho, mas a rodada, por mais que, né, o Matida Zellweger, perdão, tenha empatado com o Kashima Antlers, com o Kashiwa Reysol, perdão, é uma rodada muito interessante porque o Kashima Antlers também empatou em 0-0 e o Gamba Osaka também empatou com o Kawasaki Frontale 1-1. Então, dos 5 primeiros colocados, nenhum deles acabou vencendo, o que meio que manteve as distâncias do campeonato ainda na mesma. A gente vê até o Gamba Osaka times com possibilidade de título, né, até o 5º colocado. Claro que são 11 pontos em 12 disponíveis, então precisaria que Sanfrecce, Vissel Kobe e Matida perdessem todos esses jogos e que o Gamba ganhasse todos esses jogos, ou o Kashima ganhasse todos esses jogos, para que um desses clubes fosse campeão da J-League, né? Então é muito difícil, embora a possibilidade ainda exista. E aí a gente já segue para falar do segundo colocado, que é o Vissel Kobe, que recebeu o FC Tóquio dentro de casa. Era um jogo considerado mais fácil justamente por ser dentro do estádio do Vissel Kobe, né, do Noivir Stadium. E mais uma vez o Vissel Kobe não consegue corresponder, né? Foi dominado pelo FC Tóquio, não conseguiu... assim, até levou perigo ao gol do Taishi Nozawa. O Nozawa vai muito bem na partida, acho que a confiança que ele ganha ao longo dessa temporada também como titular absoluto do FC Tóquio o credenciaram para uma boa atuação, mas quem atacou na maior parte do jogo foi o FC Tóquio. Parecia que o FC Tóquio era o time brigando para ser campeão, enquanto o Vissel Kobe era o time que estava tentando escalar a tabela.
e o primeiro gol sai dos pés do Keita Endo, acaba tendo uma troca de passes, o Keita Endo consegue tirar bem do Daya Maekawa e abre o placar, mas a partir daí o Vissel Kobe começa a atacar, começa a ceder um pouco mais de espaços, o Nozawa vai bem no gol, e numa falta cruzada pelo Ryotaro Araki, o Maekawa acaba falhando e a bola acaba sobrando para o Anzai para ampliar o placar. Então 2-0 numa boa partida do FC Tóquio, que coloca a equipe da capital japonesa na sexta colocação, uma posição muito boa pro FC Tóquio. Claro que a gente conversou com o Adailton, por exemplo, no ano passado, pelo Japão FC ainda, mas e ele dizia que o FC Tóquio tem a obsessão de ser um grande clube, de estar nas competições asiáticas, de estar na ponta do campeonato, mas para um time que terminou no meio de tabela ano passado, na 11ª colocação, ver o FC Tóquio chegando à sexta colocação já é um bom avanço, e acho que se mantiver dessa maneira, dá para começar a sonhar com uma vaga asiática na próxima temporada. Vale lembrar que, né, o Nozawa já virou goleiro titular, caso não saia, é um bom aditivo. O Seiji Kimura tá voltando de empréstimo, o Jajá Silva tá voltando de empréstimo, vários jogadores vão voltar de empréstimo, e já foi anunciado que deve trocar de treinador o FC Tóquio, deve pegar o treinador do Avispa Fukuoka, e aí a gente vai falar um pouco mais quando isso acontecer, porque até agora não é confirmado, mas que deve com certeza ampliar e amplificar o potencial desses jogadores do FC Tóquio. Pra gente finalizar, a derrota do Sanfrecce Hiroshima pro Shonan Bellmare, uma boa vitória do Shonan Bellmare, que também se afasta do Z3, também se afasta da zona do rebaixamento, e mais uma grande atuação do Satoshi Tanaka, né, volante jovem, sub-23, estava inclusive na lista olímpica, acabou sendo cortado pela falta de vagas, mas estava entre os possíveis convocados ali para o setor de meio de campo. Mais um grande jogo dele, ele inclusive vira o jogo no finalzinho, com grandes gols, tirando completamente qualquer chance do Keisuke Osako de fazer a defesa. Mas falando da história do jogo, a gente viu mais uma vez o Sanfrecce Hiroshima dominando, o Sanfrecce Hiroshima sendo o melhor clube. O gol do Shuto Nakano é um golaço de uma boa jogada que acaba chegando no ala direito e ele fuzila o gol do Kami Fukumoto. Grande gol, inclusive, né? Golaço. E continua atacando, mas não consegue fazer uso, né, da sua superioridade técnica. Tanto que o Kami Fukumoto faz algumas boas defesas e a defesa do Shonan Bellmare também trabalha muito bem. E acaba encontrando esses espaços que surgiram, querendo ou não. Tanto que o primeiro gol sai de uma falha do Keisuke Osako num cruzamento. O Keisuke Osako tenta sair de forma completamente estabanada, acaba perdendo a bola e o Shonan Bellmare consegue abrir o placar. O segundo gol, não achei tanta falha do Keisuke Osako, porque o chute foi basicamente indefensável. Foi mais uma falha da zaga que deixou toda essa jogada acontecer e faltou a marcação do Satoshi Tanaka, né? A gente tem uma rodada atípica, onde a gente vê os líderes sendo derrotados e os principais times, né, desses campeonatos sendo derrotados. Eu vou até pegar aqui pra gente a rodada da J1 pra gente passar todos os jogos para você e também passar a tabela, né? Faltando 4 jogos. A gente teve, então, a gente falou de FC Tóquio 2, Vissel Kobe 0, tivemos Kawasaki Frontale 1, Gamba Osaka 1, Yokohama Marinos 0, Albirex Niigata 0, Kashiwa Reysol 1, Matida Zelvia 1, Kashima Antlers 0, Avispa Fukuoka 0, Nagoya Grampus 0, Hokkaido Consadole Sapporo 2, Kyoto Sanga 2, Sagantosu 0, Cereço Osaka 1, Jubilee Wata 2, Sanfrecce Hiroshima 1, Shonan Bellmare 2 e por fim o Tóquio Verde 2, Urawa Reds 1. A partir desse momento a tabela está com o Sanfrecce Hiroshima liderando 65 pontos, logo atrás vem o Vissel Kobe 64, o Matida fecha a lista, né, dos 3 primeiros, o top 3, com 60 pontos. Aí a gente tem o Kashima Antlers e o Gamba Osaka, quarta e quinta colocação respectivamente, com 54 pontos. A gente tem o FC Tóquio com 51 na sexta colocação e o Tóquio Verde na sétima colocação.
O oitavo é o Cereço Osaka, o nono é o Nagoya Grampus, 10º Kawasaki Frontale, 11º é o Avispa Fukuoka, 12º o Yokohama Marinos, 13º o Bellmari, 14º é o Kyoto Sanga, 15º o Albirex Niigata, 16º o Urawa Reds com 39 pontos, também com 39 pontos está o Kashiwa Reysol. 35 pontos para o Jubilee Wata, aí já abrindo a zona do rebaixamento. O Hokkaido Consadole Sapporo, vice-lanterna, com 32, e o já rebaixado Sagan Tosu com 26 pontos. Então a gente vê, né, que do mesmo jeito que a gente falou que em tese a disputa pelo título está com até 5 clubes, a gente vê que pelo menos até o Nagoya Grampus ainda corre risco de rebaixamento. Claro, o risco do Nagoya, até o Marinos, assim, até a 12ª colocação, o risco de rebaixamento é menor, porque são basicamente todos os pontos que estariam em disputa precisariam ser colocados pelo Jubilee Wata para que ele chegasse, né, na mesma pontuação hoje do Nagoya Grampus, por exemplo. E são diversos times, é quase impossível de todos esses times perderem todos esses jogos, até porque teremos jogos entre essas equipes, né? Então, eu considero que até o Yokohama Marinos ali, até a 12ª colocação, os clubes estão basicamente salvos da segunda divisão. A gente tem ali disputando então contra o rebaixamento Shonan Bellmari, Kyoto Sanga, Albirex Niigata, Urawa Reds, Kashiwa Reysol, Jubilee Wata e Hokkaido Consadole Sapporo, 7 equipes. Vai ser bem divertido a gente acompanhar essas próximas 4 rodadas. E a J-League volta justamente na semana que vem, né? Volta na semana que vem com essa 35ª rodada. A gente vai passando para você os jogos dessa 35ª rodada ao longo da semana. Teremos nessa quarta-feira 23, só para deixar registrado, o final daquele jogo que eu citei entre Urawa Reds e Kashiwa Reysol. Vai rolar na quarta-feira esse finalzinho. E na quarta-feira também nós vamos ter 2 partidas, né? Na verdade 3 partidas, perdão. Nós vamos ter o Albirex Niigata recebendo o Tóquio Verde, o Gamba Osaka recebendo o Nagoya Grampus e o Yokohama Marinos recebendo o Urawa Reds na quarta-feira, dia... desculpa. Volta tudo. Nessa quarta-feira a gente tem 3 jogos, tá? O Urawa Reds recebe o Kashiwa Reysol para terminar aquele jogo que foi interrompido pela tempestade. E também a gente vai ter o Albirex Niigata contra o Tóquio Verde, o Gamba Osaka contra o Nagoya Grampus. Esses jogos foram antecipados justamente porque essas 2 equipes, o Albirex Niigata e o Nagoya Grampus, estarão na final da Copa da Liga na semana que vem, né, no dia 2 de novembro. Então esses jogos foram antecipados para quarta-feira, dia 23. A J-League dá uma pausa nesse final de semana, então, e a gente volta numa próxima aqui para avaliar o desempenho desses times. Nessa semana também tem as competições asiáticas, e aí a gente tá de volta também na sexta-feira pra gente falar um pouco do desempenho dessas equipes na competição asiática. Tá bom? Vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e também deixar o seu comentário, e eu volto numa próxima. Grande abraço a vocês e muito obrigado.